Bom, vou voltar para o nosso Conversa Franca, onde eu estava com o doutor Daniel Camlotti, para a gente falar dos problemas causados pelas queimadas na visão, no globo ocular, no olho humano e nos animais também, claro, que não escapam. Doutor Daniel, eu falei da secura, falei da fumaça, falei do calor, e esses danos às vezes podem ser mais intensos. Que tipo de problemas sofrem as pessoas que são muito expostas a essa situação? Estão num cenário de queimada, e aí eu não digo nem só o trabalhador, porque as queimadas se espalharam pelas cidades e trouxeram uma situação aí, o fogo trouxe uma situação caótica no país. Sim, com certeza. Além dos problemas respiratórios, o olho também sofre com isso, principalmente num clima que já está com a umidade muito baixa, está faltando chuva, e ainda vem as queimadas, e essas queimadas vão produzir fumaça, ferrugem, poeira, e isso vai atrapalhar a produção, principalmente da camada mucosa, que são 3 camadas da lágrima, e depende dessa camada funcionando bem para que a lubrificação do olho seja de qualidade. Então, se ela não é produzida corretamente, a lágrima vai acontecer uma evaporação mais rapidamente, ela não vai conseguir manter uma qualidade e o olho começa a ressecar, começa a ficar com uma sensação de areia, aquela sensação de ardência, olho vermelho. E, além de tudo, também essa própria fumaça pode também causar conjuntivites alérgicas, aquele paciente que tem uma alergia maior a esses produtos. Então, pode acontecer também essa conjuntivite alérgica, além da ceratite, que seria uma inflamação da córnea, como se fosse o tampão do relógio, que também pode ser afetado por essas queimadas. Ô, doutor Daniel, e aí, só para explicar melhor para o nosso telespectador, a lágrima é como se fosse o óleo do motor do nosso carro, né? É ela que lubrifica todo o globo ocular. A secura pode ocasionar uma série de problemas e, às vezes, até doenças mais crônicas, mais graves. Sim, com certeza. A lágrima ela vai servir como uma proteção, ela vai fazer a oxigenação, vai fazer toda aquela nutrição daquela região do olho, e ela precisa estar ali funcionando bem, com qualidade, para que não aconteçam lesões, como essa própria ceratite que eu falei. Existem lesões que podem, o ressecamento grave, até causar uma lesão da córnea mais grave, deixando sequelas. Então, por isso, esse ressecamento deve ser tratado corretamente, avaliado em que nível que ele está, e como deve ser feito o tratamento corretamente nesses pacientes. E aí, pessoas que têm já algum tipo de problema ocular, constatado ou não, quem tem diabetes, por exemplo, tem um problema um tipo de cegueira que vai evoluindo lentamente, existem outros problemas que vão se tornando mais crônicos e se tornam problemas graves, essas pessoas acabam sofrendo ainda mais e, pelo que eu imagino, acelerando esse processo de inflamação. A principal lesão do diabético seria na retina, no fundo do olho, em que isso diretamente não afetaria no fundo do olho. Só que o diabético, ele tem, principalmente quando ele está descompensado, a cicatrização dele é um pouco mais dificultada. Então, essas lesões de ressecamento causam lesões na córnea, e esse diabético mal compensado pode ter lesões mais graves que demoram mais a cicatrizar, produzindo complicações maiores. Então, o diabético também pode sofrer complicações com esse ressecamento na córnea, que seria o segmento anterior do olho, que é aquele afetado pela fumaça, pelas queimadas, mas é importante entender que a retina, no fundo do olho, a retinopatia diabética, é uma doença que o diabético deve passar anualmente com um oftalmologista, fazer o fundo do olho para evitar uma cegueira mais grave no futuro. Isso foi motivo, inclusive, de algumas reportagens recentemente alertando para esse tipo de problema, que muita gente acha que porque está tomando a dosagem correta de insulina, parou o processo. Não é bem assim. Se o processo se instala, né, doutor Daniel? Quando ele se instala, você pode diminuir o processo de evolução, a velocidade, mas ele está instalado e ele tem tendência a continuar até um determinado período, até o final. Com certeza, o tempo do diabético do diabetes é o mais importante para ser avaliado. Por mais que esse paciente esteja controlado, pode ter tido algum momento lá no passado que estava mal controlado. Então, o controle do diabetes vai evitar uma evolução rápida, mas o tempo do diabético, o diabético tipo 1, desde criança, que tem um controle que não foi tão bom no passado, ele pode ter lesões na retina, que a visão é 100%, mas lesões graves que ele só vai perceber quando sangrar, quando descolar a retina de uma hora para outra. Então, esse tratamento e essa profilaxia deve ser feita todo ano, com uma avaliação e um tratamento precoce para evitar complicações maiores no futuro. É isso aí, se você tem diabetes, fique atento e faça esse controle. É fundamental
para prolongar a sua qualidade de vida. Voltando ao nosso tema, doutor Daniel, quais são as medidas preventivas? Porque, às vezes, a pessoa precisa estar numa área onde tem o fogo no campo. O que pode ser feito preventivamente, antes dos cuidados que você vai ter se tiver alguma lesão um pouquinho maior ou algum problema um pouquinho maior? Sim, e principalmente esse paciente deve estar com uma proteção, óculos, para que ele não tenha um contato direto com essa fumaça, até roupa mesmo, por causa dessa fuligem. E vendo que esse paciente está exposto imediatamente, assim, ele tem uma relação direta com essa fumaça, muita exposição, é importante passar com o seu oftalmologista para fazer uma avaliação de rotina e até mesmo indicar alguns colírios lubrificantes, que não é qualquer colírio, é importante entender isso. Alguns colírios nem podem ser usados em alguns casos, que existem efeitos colaterais, isso deve ser tomado cuidado. Então, passar com o oftalmologista e avaliar algo profilático que ele possa fazer é importante para que aconteçam complicações maiores com o ressecamento ocular. Essa última colocação eu acho que é a mais importante, porque existem colírios que substituem o processo da lágrima, né, quando você tem secura nos olhos. Mas eles têm princípios ativos diferentes e dependendo do tipo de secura que você tem, você vai precisar de um tipo de colírio. Existem vários. E tem colírios que em determinadas situações de irritação não podem nem ser usados. Num caso desse aí, onde o olho já está irritado, como uma conjuntivite, por exemplo, por conta de um fator externo. Não é uma bactéria que contaminou e você está doente porque uma bactéria contaminou você no olho com alguma coisa. Por isso é importante o oftalmologista, né? Porque muita gente minimiza isso, colírio é qualquer um. Não é qualquer um, não é assim, não. Tem colírio que, se você usar numa determinada situação, pode causar um estrago maior que depois, para corrigir, fica difícil, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Existem colírios que são os vasoconstritores que deixam o olho branco, só que naquele momento, só que aqueles colírios usados a longo prazo, ele tem um efeito rebote, que quando para de usar volta pior. E além disso, quem tem aquela já é hipertenso, então tem um fator de risco para hipertensão, ele vai afinar os vasos e no futuro pode até aumentar a pressão arterial, não no olho. Então, vasoconstritores devem ser evitados, corticoides também podem causar catarata a longo prazo, aumento da pressão ocular, causando glaucoma. Então, tudo isso deve ser indicado pelo oftalmologista no momento correto. Algumas doenças que são aí recorrentes na população, como hipertensão, como diabetes e algumas outras, merecem sempre uma investigação e um acompanhamento médico. E, no caso, às vezes, você vai ter que usar um determinado tipo de colírio e ir trocando esse colírio ou um remédio para hipertensão para não ter esses problemas e outros que nós nem falamos aqui, né, doutor? Sim, sem dúvida. Esses hipertensos, diabéticos devem tomar cuidado com o que vai ser receitado e o acompanhamento com o oftalmologista, da mesma forma que o diabético, o hipertenso também deve acompanhar, porque os vasos do fundo do olho da retina também são afetados, podem causar oclusão do ramo, da veia central da retina, da artéria, como se fosse um AVC no fundo do olho, se essa pressão não está controlada, se tem um pico hipertensivo, e isso pode deixar uma sequela maior no futuro. Então, esse acompanhamento de rotina com o oftalmologista, essas doenças sistêmicas não são acompanhadas só com cardiologista, endócrino, deve ser acompanhado também conjuntamente com o oftalmologista. Se a sua grande artéria ou grande veia sofre com a pressão arterial alta fora dos limites, os pequenos vasos vão sofrer, que irrigam o olho, ponta de mão, ponta de pé e etc. e tal, e até o cérebro, vão sofrer muito mais porque essa pressão vai incidir, como o calibre deles é menor, vai incidir de uma forma mais forte e aí pode causar um pequeno sangramento, um pequeno AVC, um pequeno derramamento de sangue, né, doutor? Sim, com certeza. Nosso olho também ele é vascularizado, a retina tem esses vasos, eles podem ser afetados também com aumento da pressão arterial, com diabetes mal controlado, causando esse AVC no fundo do olho, essa hemorragia, que pode deixar até uma sequela, uma falta de oxigenação a longo prazo, ou até mesmo causar um inchaço na área central da visão, que seria o edema macular, que a gente consegue tratar, diminuir esse inchaço, causando uma melhora da visão do paciente, mas tudo isso deve ser avaliado, indicado o tratamento para cada paciente, dependendo de cada estágio que esse paciente esteja da hipertensão, da retinopatia diabética, hipertensiva, ou até mesmo de outras doenças sistêmicas que podem afetar o olho também, reumatológicas, além de outras doenças infecciosas. É isso aí. E fechando, então, só deixo o recado aqui.
Procure o seu oftalmologista e não vá usando qualquer colírio, porque em determinadas situações, inclusive na que a gente expôs aqui com relação aos incêndios que causam fumaça, calor e secura na atmosfera e causam danos diretamente no globo ocular, às vezes você pode usar um colírio errado e que ele vai acabar fazendo, na verdade, mais mal do que bem. Procure o seu oftalmologista, sempre o seu médico, porque cada caso é um caso. Certo, doutor Daniel? Sim, sem dúvida. Esse acompanhamento com especialista é o mais importante. Muito obrigado pelas informações. Uma internet aí com o seu www, um endereço para quem quiser tirar alguma dúvida, algum esclarecimento sobre o nosso assunto tratado aqui. Nas redes sociais, se jogar o DR, Dr. DR Daniel Camelot, consegue me achar facilmente nas redes sociais para mais informações. Muito obrigado, ótima terça-feira e até breve. Obrigado.